A primeira fase do acordo comercial entre Estados Unidos e China deve ser avaliada no próximo dia 15. A informação foi veiculada em agências de notícias dos Estados Unidos. O representante comercial dos Estados Unidos, Robert Lighthizer, e o vice-primeiro-ministro chinês Liu He devem realizar uma videoconferência no próximo dia 15 para avaliar a fase 1 do acordo comercial entre os dois países. Segundo fontes ouvidas pelo veículo de notícias norte-americano Dow Jones Newswires, na primeira fase, oficializada em janeiro deste ano, a China se comprometeu a aumentar as importações de produtos agrícolas dos Estados Unidos em 200 bilhões de dólares em 2 anos. Em entrevista ontem ao canal norte-americano Fox Business, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a minimizar o acordo e disse que não se sente mais da mesma forma em relação ao pacto feito com o país asiático. Vamos já avaliar este tema com o nosso convidado, sócio-diretor da MD Commodities, Pedro Deineca. Pedro, primeiramente, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos aí. A gente tem agora uma agenda marcada para o dia 15, né? Especula-se que um dos temas deve ser o acordo de fase 1 da guerra comercial. Que isso impacta no mercado agrícola? Qual é a relevância disso para a formação de preço também para o produtor brasileiro? Bom, Kellen, essa reunião é uma reunião para monitorar o avanço do acordo. Lembrando que o acordo ele foi assinado no dia 15 de janeiro, ele entrou em vigência a partir do dia 15 de fevereiro deste ano. Então, estamos agora na marca de 6 meses. A China, as compras chinesas por produtos norte-americanos estão bem aquém de onde deveriam estar para atingir os níveis, né, comprometidos durante o acordo. E aí temos toda essa situação de guerra fria ainda entre Estados Unidos e China. Essa situação não será resolvida pela fase 1 do acordo. E também nós, na MD, acreditamos que será muito difícil que essa fase 1 seja cumprida. O próprio presidente Trump, aí vocês acabaram de mostrar na reportagem, continua pegando firme, né, batendo de frente com os chineses, ainda mais agora, há 3 meses da eleição. Então, em relação a mercados, os chineses vêm comprando soja americana, eles vêm comprando volume maior, porém, muito disso já está embutido nas estimativas do Departamento de Agricultura norte-americano, e os chineses precisaram comprar muito mais soja norte-americana para justificar um otimismo maior nos mercados, na nossa opinião. Bom, esse ponto que você traz inicialmente de que a China comprou bem menos do que aquilo que havia sido dito no primeiro momento do acordo, lá em janeiro, significa que essa demanda chinesa migrou para o Brasil e isso justifica esses patamares recordes de preço, por exemplo, observados para a soja? Olha, o Brasil vem se beneficiando da liderança, digamos assim, né, da exportação mundial de soja. O Brasil é líder disparado de exportação de soja e, na opinião da MD, continuará sendo. Os chineses estarão aí prontíssimos, né, para começar a levar a soja safra nova que torcemos nós começará a entrar a partir aí de início meados de janeiro no Brasil. Então, os prêmios no Brasil devem continuar se fortalecendo. Obviamente, os preços em reais da soja no Brasil estão se beneficiando da combinação de prêmio mais câmbio, e também Chicago, que ainda, por mais que não esteja naquele preço que todo mundo quer ver, acima de 10 dólares, ainda a 9 dólares aqui, na nossa opinião, não está precificando o potencial da safra norte-americana, ou seja, Chicago ainda tem possibilidade de cair. Porém, prêmios no Brasil devem continuar fortíssimos aí ao longo do resto do ano, e o câmbio também, nessa incógnita que estamos tendo ao longo de 2020, enquanto estiver acima de 4,80, 5, 5,20, vai continuar sustentando preços em reais nas praças locais. Muito bem, agora o nosso telespectador ele quer antecipar o que ele pode esperar dessa reunião do dia 15 de agosto. Claro que é algo completamente difícil de prever, mas em termos de impactos práticos na formação de preço, algum fato que possa decorrer desse encontro chama a atenção da MD Commodities? Muito difícil, Kela, excelente pergunta. Nós acreditamos que vai ser apenas uma reunião de monitoramento. É possível que a China
tente avançar algumas compras antes da reunião da semana que vem para os nervos, digamos assim, mas será muito difícil vermos algo significativo desta reunião que venha a mudar o foco do mercado, que neste momento está muito mais voltado para a possibilidade de uma safra de 118 a 120 milhões de toneladas aqui nos Estados Unidos, do que de uma demanda chinesa de muito melhor do que esteve no ano passado e no ano anterior, ainda está muito longe dos volumes que precisa estar para cumprir essa fase 1 do acordo. Ou seja, algo impactante para o mercado, acreditamos que seja muito difícil. Porém, é aquilo que a gente fala para os nossos clientes. Provável não é uma notícia muito impactante, mas possível tudo é, principalmente ainda nesse ano de 2020, né, Kelly? Exatamente, dado essas contínuas mudanças de cenários que a gente observou em 2020, é bastante difícil tentar antecipar qual o resultado deste encontro previsto para o dia 15 de agosto. Agora, o que a gente já tem visto por parte dos produtores brasileiros é uma antecipação em patamares recordes da comercialização da safra, dados esses fundamentos que você colocou. Dólar acima de 5, prêmio também alto e uma demanda aquecida, por exemplo, da China. Neste momento, quanto já foi vendido dessa safra que ainda vai ser plantada 2021, de acordo com os dados da MD, Pedro? Kelly, eu tenho que pegar esses dados exatos, tá? Mas historicamente, como você acabou de falar, já estamos bem avançados, né? Acima aí dos 40% fácil, né? Na venda da safra do ano que vem. O produtor ele está sabendo aproveitar, né? Ele está olhando realmente nos cálculos e vendo a margem que está recebendo principalmente para as vendas em reais, né? As vendas em dólares são uma história completamente diferente, mas o produtor está fazendo a tarefa de casa, está fazendo da forma que tem que ser feito, né? Está dando uma margem histórica, vamos travar, os custos vêm aumentando também, então eles estão, muitos deles, com as contas na ponta do lápis, fazendo o que deve ser feito para garantir aí uma sustentabilidade do seu negócio, uma prosperidade do seu negócio. Então, muito bem. A perspectiva para 2021 vai depender do tamanho da safra sul-americana, demanda chinesa, etc. Nós acreditamos que a demanda vai continuar muito forte, tá? Queremos deixar isso muito claro. Mas acreditamos que o Brasil continuará liderando as exportações e isso deve continuar sustentando prêmios no mercado local. Agora a gente só tem que observar o que vai acontecer com Chicago se realmente os Estados Unidos colher essa safra fortíssima aí que parece que vai colher até agora. Muito bem. Pedro Deineca, muito obrigada pelas informações. Direto dos Estados Unidos, MD Commodities. Uma boa tarde para você. Volte sempre. Obrigado, Kelly. Boa tarde a todos. Até a próxima.